De volta já aqui com Bem Assim. E olha, pessoal, você sabia que hoje, né, é possível investir em um imóvel de inúmeras maneiras? Afinal, né, atualmente existe o que é conhecido como multipropriedade imobiliária. Para a gente entender um pouco mais sobre esse termo, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Anderson Padilha. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Mara. Tenha um bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. E vamos lá conversar um pouquinho sobre essa modalidade de aquisição de propriedade, né? Sim. Que apesar de ter sido inaugurado em 2018, ainda é algo recente que as pessoas ainda precisam ter um maior esclarecimento para saber do que de fato está adquirindo, né? Vamos lá. E foi ótimo até trazer esse tema, porque eu particularmente não sabia o que era, só fui saber porque eu dei uma pesquisada antes, né? Assim, muito por alto, mas vamos embora esclarecer agora aqui no estúdio. O que é a multipropriedade? Só para a gente começar. Bora lá, veja só. Essa modalidade de aquisição de propriedade, ela foi introduzida em dezembro de 2018, certo? Na prática, do que se trata? Você adquire a fração de uma propriedade, onde você só vai poder utilizar ela durante um determinado período, né? Sim. Essa utilização, que vai ser basicamente gerida por um administrador. É ele quem vai organizar essa parte de como você vai utilizar. O termo multipropriedade, é importante deixar claro aqui, vem exatamente do quê? Por que o multi? Porque são vários proprietários. Então, você adquire uma fração, é um imóvel só, você adquire uma fração daquele imóvel que ele inteiro tem vários proprietários. Então, de fato, é um regime de condomínio. Qual é a diferença, então, de você, eu tenho uma fração e pode ser um regime de condomínio, obviamente, que você tem várias propriedades, mas qual é a diferença, então, com aquele regime comum? É porque quando você adquire essa propriedade, essa fração, você também já se submete a utilizar somente um determinado período. Sim. Normalmente, se você tivesse, por exemplo, em regime de condomínio, né, você poderia utilizar ela a qualquer momento. A única diferença é que você estaria o quê? Dividindo com outra pessoa. Na multipropriedade, não. Ela se diferencia na organização da questão da fração de tempo. De fato, você só é limitada a utilizar aquela fração naquele determinado período, entendeu? Ok. Qual que vai ser a diferença, então? Inclusive, essa foi uma dúvida que eu vi de muitas pessoas na internet. Entre a multipropriedade e o hotel. Pronto, porque o hotel, ele também é assim, né? Você pode, é um quarto que você tem de uma propriedade. Qual que seria a diferença? Bora lá. Primeiro, é importante destacar que a multipropriedade é uma propriedade. Então, por exemplo, quando você quer comprar algo para você, adquirir uma propriedade, você tem várias cautelas, né? E os custos são diferentes. Então, por exemplo, você quer comprar um imóvel, você vai saber que você vai ter custos com despesas cartorárias, você tem que firmar um contrato, muitas vezes, de compromisso de compra e venda, porque você está adquirindo uma propriedade, né? Assim, então, toda propriedade tem um ônus e tem um bônus. O hotel, ele é completamente diferente. No hotel, qual é a sua intenção quando você vai para um hotel? Você quer viajar, usufruir daqueles serviços durante aquele tempo e nada mais. Tanto é que se você, por exemplo, pensar em desistir, não, eu não quero mais utilizar. As consequências não são o quê? Tão grandes. Sim. Basicamente, você perde ali uma taxa de administração e ficamos por isso aí. Mas veja que na propriedade ela é diferente. Na propriedade, quando você adquire uma propriedade, você não vai se livrar dela tão cedo. Primeiro que você tem que passar por esse trâmite burocrático, que é o quê? Fazer uma escrituração do registro, abre-se uma matrícula para ficar registrado no seu nome. E se você quiser se livrar dela, você tem que achar o quê? Um comprador, né? Então, esse comprador tem que arcar com os custos de transferências. Então, são coisas completamente diferentes. Mas por que então as pessoas confundem, né? Porque eu falando assim pode até parecer, mas veja, são coisas completamente diferentes. Eu tenho uma propriedade e eu tenho um hotel, parece claro. Mas por que então as pessoas confundem muito? Porque naturalmente, normalmente quando você vai comprar esse tipo de multipropriedade, é te oferecido, quando você está turistando em outra cidade, vem aquele pessoal, te leva para um local para fazer uma palestra e mostra uma estrutura belíssima de hotel, né, de pousadas, te mostra uma casa belíssima onde você vai poder dividir. Aí dá a sensação de que aquilo é o quê? É um pacote de viagens.
né? Que aquilo dali você, na verdade, você não está comprando uma propriedade, você está adquirindo, porque, veja, você já estava lá com aquela ideia de estar descansando, estar viajando. Pega você, leva para lá e mostra um hotel espetacular, uma casa belíssima, já tudo mobiliado. E aí você diz, eita, não. Aí você sai daquela intenção de que está o quê? Comprando uma propriedade e pensa que, na verdade, está adquirindo um pacote de viagens. Que vai ser uma hospedagem que você vai ficar ali por um determinado período e pronto. Parece que é isso, como acontece nos hotéis, que todos nós conhecemos. O serviço de hotel é isso, a gente vai, usufrui dos serviços e tão somente. A gente não quer se preocupar em comprar nenhuma unidade imobiliária, a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado com descansar, com viajar, com passear. O que é completamente da multipropriedade, entende? Porque a multipropriedade, apesar de parecer semelhante, porque ela é vendida dessa forma, onde você tem várias pessoas, mas você só pode utilizar de forma exclusiva, como se fosse para um hotel mesmo, de forma exclusiva, e você tem a sensação de que aquilo é um hotel, mas não é. Tá. Aquilo é uma propriedade sua, como se você fosse comprar uma casa para você, então ela é sua, não é uma questão de simplesmente viajar ou turistar e deixar para lá, entendeu? Ok, então, aproveitando que você tocou nesse assunto, me surgiu uma dúvida aqui na cabeça. Certo. Pode ser que eu, por exemplo, né, tenha sido ali, enfim, tenha me confundido, que eu achava que era uma coisa, mas na verdade era outra. E aí eu posso chegar para um advogado, falar assim, olha, eu quero desfazer disso aqui, porque não foi isso aqui que eu achei que eu estava comprando. Entendi. Isso, inclusive, já deve ter acontecido, né? Isso acontece, na verdade, bastante, viu, Mara? Porque o que acontece? Voltando àquela ideia da intenção, né? Sim. Acontece com quem não entende o que está contratando. Isso. Se você quer adquirir uma propriedade, você adquire de uma maneira muito certa, porque você tem aquelas cautelas. Eu sei que isso aqui é meu, eu vou olhar com calma. Tá? Quando você compra com aquela certeza. Quando você adquire a multipropriedade, podemos dizer assim, naquele âmbito de achar que aquilo é como se fosse um pacote de turismo, aí é onde entra essa problemática. Eita, não era bem isso que eu queria. Eu pensei que isso aqui era interessante, porque eu gostaria de voltar a essa cidade, e lá eu teria uma casa de veraneio, uma unidade imobiliária. E agora, como é que eu vou fazer para desistir? Deixa eu explicar. O que acontece? É preciso a gente entender que quando você compra uma multipropriedade nesse âmbito de uma relação de consumo, que é o quê? Você está lá, uma grande empresa pega você, coloca no lugar, faz aquela belíssima apresentação, você vai e compra, firmando com ela uma relação de consumo. E às vezes você está até ali na emoção do momento, me entenda. Porque você já está ali nas férias, você amou aquele lugar, nossa, que lugar lindo, incrível. Você já está assim, né, levado também pela emoção. Perfeitamente. Veja que isso já configura inclusive aquela relação de consumo, onde você, em tese, fica um pouco hipossuficiente diante daquela grande apresentação. Quando a gente fala numa questão de desistir, que é o que a gente está tratando aqui, como é que funciona? Dentro de uma relação de consumo, eu sempre vou afirmar para você, isso se aplica não só na multipropriedade, como qualquer contrato de consumo, sempre que você compra qualquer coisa fora de um estabelecimento, você tem o direito legal, isso está previsto no CDC, de você se arrepender durante 7 dias. Okay. O que é se arrepender? O que é o direito de se arrepender? Que muitas vezes a pessoa confunde por rescindir o contrato, que eu falo já já. Se arrepender nada mais é do que você simplesmente voltar à situação anterior, como se nada tivesse acontecido, sem consequência para nenhuma das partes. Então, se você comprou essa multipropriedade fora de um estabelecimento, né, do estabelecimento comercial, como você acabou de ressaltar, naquela ânsia, você foi levado para um local, lá você pegou e firmou o contrato. Por lei, você tem 7 dias para desistir, independente da vontade de quem lhe vendeu, e tudo vai voltar como se nada tivesse acontecido. Esse é um direito de arrependimento, fora do estabelecimento. Fora dessa situação, legalmente, não existe esse direito de arrependimento. O que pode acontecer é o que está previsto no contrato. Então, se você vê lá no contrato que a empresa lhe dá, por exemplo, a empresa que está vendendo essa multipropriedade, está lhe dando ali um direito de arrepender-se durante 1 mês, 2 meses, não é comum, mas pode acontecer, nada impede que as partes pactuem isso daí. Se estiver previsto, você vai poder se arrepender, certo? Contratualmente. Agora, fora dessa situação legal dos 7 dias, que é quando você compra fora do estabelecimento, fora dessa situação, não está previsto no contrato, que muitas vezes não está, não é verdade? Fora dessa situação, a gente não fala em direito de se arrepender.
A gente vai falar já de um outro termo jurídico que se chama resolução contratual. E a resolução, ela está ligada ao quê? Ao descumprimento. Sim. Desistir não é descumprir. Desistir é um direito, então volta-se, tanto é que não depende da outra parte, volta-se ao estado anterior, que eu falei antes. Agora, fora dessas situações, a gente está falando de uma resolução, ou seja, você não está dentro desse direito de arrependimento, mas você quer agora resolver o contrato. É o que a gente chama popularmente de rescindir o contrato. Eu não quero mais esse contrato. Aí você concorda que você estaria o quê? Descumprindo, né? Porque como você não está dentro do seu direito de arrepender-se, você está chegando para o vendedor lá e dizendo, olha, eu não quero mais. Aí tudo bem, mas você não assinou um contrato, você não firmou esse compromisso aqui de pagar em prestações e adquirir essa propriedade, você agora está descumprindo. Aí o que é interessante aqui? Numa regra geral contratual, Mara, a resolução, nesse caso de descumprimento, ela não deve acontecer, uma regra geral dos contratos. Quando a gente fala de uma contratação entre civis, de que forma? Uma pessoa tem uma propriedade, eu também tenho, não é uma empresa, eu vou lá e compro. O que está no contrato deve ser cumprido. Numa relação de consumo, o interessante, como principalmente nessa questão da multipropriedade, nessa situação que é fora do direito de se arrepender, as decisões judiciais hoje, né, têm entendido que o direito daquele comprador resolver aquele contrato, rescindir aquele contrato, é um direito potestativo. Sim. Então, o que acontece? Não depende da vontade das outras partes. É o que a maioria das decisões judiciais, no âmbito de uma relação de consumo, tem deferido esse direito ao consumidor, entendeu? Então, ele pode, não tem que ser analisado de fato o caso concreto, mas a maioria das decisões, considerando aquela relação, como você vem falando, a pessoa naquele âmbito, considerando algumas abusividades que podem acontecer, porque a gente deve entrar em consciência aqui que muitas vezes na relação de consumo, a coisa é passada de uma forma, isso, né? E você compra sem entender de fato do que está contratando. Então, analisando o caso concreto, muitas vezes tem sido, e na maioria das vezes tem sido deferido o direito dessa parte realmente resolver esse contrato, com uma ressalva, né? Como é você que está resolvendo esse contrato, ou seja, descumprindo, naturalmente existe uma consequência, que é o quê? Perder parte do que foi realmente pago. Investido. Porque aí o vendedor, para não ficar no prejuízo, evitar um enriquecimento ilícito, ele retém para fim de pagar uma taxa de administração, despesas com publicidades, corretagens, enfim, uma série de outros encargos, para, vamos dizer assim, empatar e ninguém sair no prejuízo, ninguém sair ali perdendo. Tá. Tem benefícios, então, adquirir esse caso de multipropriedade? Excelente pergunta. Tem benefícios e muitos. A única coisa, na verdade, que a pessoa tem que entender é, quando você vai adquirir, para você ter os benefícios que ela te dá, você tem que saber exatamente o que você está adquirindo. Sim. Né? Então, vamos lá. Se a sua intenção é adquirir uma propriedade, você terá excelentes benefícios. Por quê? Primeiro que você está comprando uma propriedade com um valor muito menor, porque você está comprando uma fração de tempo, uma fração da propriedade, para usar numa determinada fração de tempo. Então, naturalmente, o custo para você comprar uma propriedade ser sua é muito menor. Qual é a outra vantagem? Normalmente, esses empreendimentos de multipropriedade, eles oferecem estruturas assim sensacionais. Estruturas de hotéis, já vem tudo mobiliado, serviços excelentes, uma área de lazer maravilhosa. E, além disso, você, como a propriedade, onde a pessoa tem que entender de fato o que está contratando, por isso que eu friso isso. A grande importância, né? Quando você adquire uma propriedade, você pode não só usufruir para você, como eu acabei de dizer. Se for para você, você vai utilizar ela com todos esses benefícios. Uma estrutura belíssima, uma área de lazer muito boa, com um custo, a aquisição da propriedade com um custo menor. E ainda tem um outro detalhe que é importante. Não só para usufruto próprio, como você também pode usar para investimento seu. Você está adquirindo uma propriedade, então você pode negociar ela da maneira que você quiser. Vamos lá, toda propriedade a gente sabe que acaba sendo valorizada futuramente. Sim. Aquela fração você vai poder vender, você vai poder ceder, você vai poder transigir, você vai poder doar, você vai poder fazer todo tipo de negociação. Por quê? Porque a propriedade é sua. Aquela fração de tempo, você pode, por exemplo, eu não quero vender, eu vou alugar. Né? É uma forma de você tornar aquilo ali rentável, monetizar. Então,
ela tem vantagem? Tem inúmeras. O que você não pode cair é na ideia de que, não, eu vou adquirir uma propriedade porque eu quero ir lá, aí é uma coisa que eu já não acho interessante, só para passear uma vez esporadicamente. Aí você estaria contratando algo que, não, na verdade, não estaria de acordo com o quê? Com a sua intenção, entendeu? Então, tem sim vantagens, né? Tá. Existe, ou isso também vai depender do contrato, a quantidade máxima, por exemplo, de donos daquela propriedade? Então, quando você pega esse imóvel, existe, mas isso é determinado pela própria convenção, que estabelece pelo regimento interno, enfim. Como é que se funciona? Você tem uma propriedade, você divide a propriedade, até por uma questão limitada, né? Sim. Você tem uma propriedade inteira, você divide em frações. E essa quantidade de frações, você vai colocar, é uma espécie de cota, podemos dizer assim, você vai colocar à venda. A lei, por exemplo, ela estabelece que você, quando compra uma fração dessa, você não pode utilizar menos do que 7 dias. Sim. Certo? É o valor mínimo, perdão, é o tempo, período mínimo. Você pode utilizar mais tempo? Pode. Você 7 dias no ano. 7 dias no ano. Você pode utilizar mais tempo? Pode. Você pode comprar, inclusive, a fração inteira. Aí já desconfiguraria a multipropriedade. Mas pode. Mas assim, você pega aquela fração, divide, você pega aquela unidade inteira, divide em frações e quem está adquirindo já tem a noção de quantos multiproprietários existem, porque afinal de contas isso faz parte para você poder organizar a questão de quê? De que você vai utilizar tal dia, você vai utilizar tal dia, desde que você saiba que no ano você não pode comprar se você adquirir uma multipropriedade. Então, estão te vendendo no ano 3 dias já está ilegal, porque por lei o mínimo realmente são 7 dias, entendeu? Mas essa quantidade sim, ela é limitada. Tá, eu vou aproveitar para fazer outra pergunta, porque me surgiu outra dúvida aqui na cabeça, que a gente vai conversando e as dúvidas vão surgindo. Vamos lá, se for esse o caso, né, usar essa propriedade 7 dias em um ano. Então, uma vez por ano eu vou lá por 7 dias. Mas eu comecei a perceber que a propriedade está sendo degradada, que os outros proprietários eles não estão tomando o devido cuidado. Certo. Isso aí estaria incluso nesse âmbito jurídico ou não seria mais administrativo? Não, está dentro dessa questão da administração. Como é que funciona? Por existir vários multiproprietários, tem que ter um administrador. Não tem como, né? Então, esse administrador ele vai gerir tudo, desde a utilização na fração até a verificação, por exemplo. Lógico, isso não tira o direito de você, como proprietário, fiscalizar. Sim. Mas em tese, o administrador ele também tem que estar atento à utilização dos outros multiproprietários. Então, se ele verifica, por exemplo, que tem alguém degradando aquela propriedade, tem alguém gerando prejuízos, isso tem que ser discutido e colocado para aquele que causou o prejuízo reparar aquele dano, né? Se ele não reparar, lógico, o administrador, na condição de representante, tem legitimidade para entrar juridicamente com isso, para alertar, ele tem o dever de alertar os demais multiproprietários, mas você, lembre que você, na condição de proprietário, também tem toda a legitimidade do mundo para chegar lá e fiscalizar, se tiver alguma coisa, entrar juridicamente com a ação, enfim. É de fato uma propriedade, com a diferença que é uma fração de que vai ser utilizado num determinado tempo. Mas o regime é um regime de condomínio. Se você tiver um imóvel em condomínio com sua irmã ou com qualquer outra pessoa, naturalmente você vai exigir, você vai fiscalizar. Epa, peraí, eu estou cuidando tão bem do nosso imóvel e você está cuidando tão mal. Não é assim não, você vai ter que arcar se tiver algum prejuízo. Todas as despesas, os custos, tudo isso é rateado, entendeu? Tudo, despesas e custos. Se for uma despesa ordinária, rateada por igual, né? O que é uma despesa? Uma taxa de condomínio, tá? Agora, alguém foi lá, quebrou uma janela, durante aquela utilização, causou algum dano? Não, isso não é ordinário. Isso foi má fé, isso foi um ato ilícito, isso deve ser reparado por quem causou. Tanto o administrador quanto o proprietário em si, mesmo que seja daquela fraçãozinha, ele vai poder utilizar. Porque, afinal de contas, Mara, é importante deixar claro, apesar de ser uma fração, você utiliza com exclusividade naquele período. Então, você realmente toma conta de fração, que eu digo, é um percentual. Mas, na hora de utilizar, você utiliza o imóvel com exclusividade durante aquele tempo, entendeu? Ok. Quais que são as dicas, então, doutor, que ficam sobre esse assunto? A maior dica que eu devo deixar aqui hoje para você que quer adquirir essa multipropriedade é você entender qual é a sua intenção, né? Esse é o maior problema envolvendo esse tipo de contrato. Ele chega a ser até injustiçado muitas vezes, porque às vezes a pessoa quer
vai lá, não, mas não era bem isso, mas é interessante que você entender o seguinte, o que é que você quer? Você quer adquirir uma propriedade? Se você quiser adquirir uma propriedade, você está com a cabeça de usufruir para você, ou utilizar para investimento, ou tornar ela rentável, isso aí é uma excelente oportunidade. Por quê? Porque ele vai te dar uma estrutura muito boa com um custo muito menor. Agora, se a sua intenção, que é o que acontece muitas vezes, você está lá turistando, e aí vem uma pessoa com toda aquela propaganda maravilhosa e faz você acreditar que aquilo ali é algo que você vai utilizar para uma viagem, para quando você voltar lá, eu acho que existem, Mária, soluções muito melhores. Sim. Por exemplo, existe uma solução de você comprar um pacote de viagem, tem um sistema timeshare, que é um sistema que você não compra a propriedade. Esse sistema é muito parecido que as pessoas confundem. O timeshare você não compra a propriedade, Sim. você adquire o direito de uso por um longo período. E olha como é mais diferente. É muito diferente. Então, olha como é interessante. Você não quer uma propriedade. Você quer utilizar algo para passear. Que você compra passeando, geralmente Sim. aí. Propriedade a gente compra onde? Geralmente onde a gente mora. Exatamente. Assim? Não é assim que acontece. Aí você está viajando. É muito melhor. Você quer uma coisa para viajar. Sim. Né? Você não está pensando em ser proprietário, cuidar, registrar, investir, não. A sua cabeça é viajar. O sistema timeshare é um sistema interessante que é totalmente diferente disso, apesar de vender parecido, né? O timeshare tem você usufruir basicamente dessa ideia de condomínio também, utilizar uma fração de tempo, mas normalmente as grandes empresas, o que é que elas fazem? Existe uma rede hoteleira pelo mundo inteiro, você compra o direito de uso e durante 5, 10, 15 anos e você vai poder usufruir aquela fração em várias localidades. Veja como é mais interessante para quem quer viajar. Com e o interessante, certeza. você não é proprietário. Terminou o contrato, você não tem obrigação nenhuma. Você pega, toma de volta a empresa e eu vou me embora. Você não tem que se preocupar em achar um comprador para vender, não. Então, a dica que eu dou, quer firmar um contrato de multipropriedade, ele é bom, ele é vantajoso, desde que você entenda do que você está contratando. Essa é a principal dica que eu dou, não só nessa multipropriedade, Sim. mas como em qualquer contrato que você firmar. Entenda muito bem que você está contratando, que você não vai ter problema nenhum com isso, entendeu? E lembre-se que é diferente do timeshare. Do timeshare. É diferente, tá? Não vai ser a mesma coisa. Eu acho que, de toda forma, é sempre mais interessante, caso você tenha ficado com alguma dúvida, contar com uma assessoria jurídica, Com né? certeza. Para saber quais que vão ser ali os seus direitos e também os seus deveres, né, Anderson? Com certeza. A assessoria jurídica ela é sempre importante. Por quê? Ela vai te ajudar a identificar exatamente aqueles detalhes jurídicos, legais que você não entende. Um exemplo prático aqui que eu acabei de dar. Imagine que você vai fazer uma compra dessa, onde é dada uma fração de tempo para você utilizar por 4 dias. Não pode, é um contrato ilegal. Né? E não é, apesar da gente conhecer essa ideia, o que está no contrato deve ser cumprido. Nem tudo. Sim. O contrato, a maioria dos contratos que a gente tem são regulados por lei, com regulamentos específicos. A multipropriedade é uma delas. A multipropriedade ela foi introduzida em dezembro de 2018. Né? Ela foi regulamentada. Então, tem casos específicos. E a assessoria jurídica é quem vai te dar realmente a certeza de que você está contratando aquela coisa da forma correta e o que de fato você está contratando para não ter nenhum problema, né, Mário? Porque, na verdade, ninguém quer ter dor de cabeça depois. Exatamente o que eu ia falar. Dor de cabeça ninguém quer. Paz é o que todo mundo está querendo. Exato, exatamente. Então, é melhor sempre prevenir do que remediar depois. Garanto isso a vocês. Anderson, obrigada pelas suas dicas. Eu que Adorei, agradeço. já quero o próximo tema, para a gente poder vir aqui ter uma aula. Agora, assim, quem ficou com alguma dúvida em como é que pode fazer? Olha, quem ficar com alguma dúvida em relação aos contratos, é interessante procurar uma assessoria jurídica, né? Certo. Então, assim, eu posso deixar aqui também o meu Instagram, né? Para quem quiser tirar algum tipo de dúvida, pode acessar, é @andersonpadilha.adv e eu terei o maior prazer em esclarecer e tentar evitar que você entre numa fria, né? E evite ter dor de cabeça posteriormente. Muito bem, então Anderson Padilha, advogado, veio aqui e nos deu uma aula sobre multipropriedade. Fica então aí essa dica para você, tá? É sempre melhor você prevenir contando com assessoria jurídica para tirar, esclarecer todas as suas dúvidas, do que depois você ter que remediar. Obrigada mais uma vez Eu pela que sua agradeço, participação. Mara. Adorei, parabéns, viu? Obrigado, até a próxima. Você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada também a você que ficou conosco nesta quinta-feira. Amanhã estaremos de volta, é sexta-feira e, é claro, eu conto com você. Grande beijo, tchau, tchau. Mara, muito obrigado.
Oral Unique. Cada sorriso é único.